Capítulo 4. O terceiro filho. O termo pródigo não significa rebelde, mas perdulário inconsequente. Significa gastar até não sobrar nada. Desse modo, o termo é apropriado para descrever tanto o pai quanto o filho mais velho da história. As boas-vindas do pai ao filho penitente foi de fato negligente, uma vez que ele se recusava a reconhecer ou a apontar o pecado do filho. Tal reação ofendeu o filho mais velho e muito provavelmente a comunidade local. Mas é do Pai Celestial que Jesus trata na história. Jesus nos mostra Deus de abundância, que nada mais é que pródigo em relação a nós, seus filhos. A graça e inconsequência de Deus é a nossa esperança, uma experiência renovadora. Timothy Keller. Uma das histórias mais conhecidas de todos os tempos é a parábola do filho pródigo. Essa história foi contada por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nos versos 11 até o 32. Sabemos que há dois filhos nessa parábola, o mais novo e o mais velho. Ambos representam todos os filhos de Deus perdidos na terra. O filho mais novo pensou que não precisava mais do pai. O filho mais velho concluiu que não o tinha verdadeiramente. O mais novo era rebelde, o mais velho devoto. No entanto, nenhum deles entendia realmente o coração de seu pai. Jesus conta como o filho mais novo pediu ao pai a sua parte da herança. Sabemos que herança é algo concedido aos filhos após a morte do pai. Em outras palavras, o filho rebelde estava dizendo que desejava a morte do próprio pai. Ele queria acessar os benefícios que lhe cabiam, porém não queria mais viver os processos que envolviam ser um filho dele. Ele desejou sair daquele lar, daquela presença e influência. Queria viver a sua vida da própria maneira. Essa é a similaridade com o desejo de Satanás de roubar o que pertence ao Pai Celeste e dominar o que puder para o seu próprio prazer. O filho mais novo é uma personificação do espírito de orfandade, uma disposição da vontade que se opõe ao amor do Pai. Sua rebeldia era muito mais do que uma questão de dinheiro. Era sobre querer o controle total da sua própria vida. Era o desejo, tão conhecido, da tal independência. O filho mais velho, por sua vez, estava sempre nos campos. E isso era um problema, porque um filho precisava se conectar com o pai. É a única maneira de estabelecer uma identidade. Mas por que ele gastava mais tempo no campo do que na presença do pai? Este rapaz passou a agir como um escravo, do que como um filho. O espírito de orfandade frequentemente encontra sua expressão na mentalidade de escravo. Note como esse filho foi contaminado por um pensamento mentiroso de que ele fazia algo pelo que não era correspondido, o que é o cerne da religiosidade. Só conseguiria enxergar aquilo que estava agindo corretamente no pensamento legalista. Tudo isso dentro daquele ambiente sem a presença do irmão mais novo, ou seja, numa família que se encontrava desestruturada. O filho mais velho nos prova que não temos que fazer as malas e deixar a casa para sermos órfãos. Não é uma questão de localidade, mas de atitude. Uma pessoa amorosa gravita em torno do amor. O órfão distribui a orfandade. Pródigos ou primogênitos. Veja a seguir uma esquematização de algumas características muito próprias dessas duas faces da orfandade. O primeiro filho, que era o pródigo. Rebeldia, desonra, separação, inconsequência, superficialidade, escassez, desconfiança. E o segundo filho, o primogênito. Religiosidade, distanciamento, egocentrismo, compensação, frieza, autojustiça, inveja. Precisamos entender que tudo o que fazemos, fazemos por amor a Deus. Não para conquistar o amor dele. Deus nunca deixou de ser pai, ainda que tenhamos decidido não viver como filho. Ele nunca mudou a sua disposição paternal. Porém,
temos uma ideia errônea de que precisamos merecer e conquistar o amor de Deus por nós. Todos os feitos nesse sentido foram um conjunto chamado religiosidade, que é a tentativa de chegar a Deus por meio do que fazemos, seja em que nível for. No entanto, Cristo Jesus já fez tudo para nos religar ao Pai. A cruz é totalmente suficiente. Cristo é o nosso Salvador, por graça imerecida. Agora, tudo o que fizemos é a nossa resposta a esse dom maravilhoso. Precisamos entender que Deus é relacionamento, não utilitário. Ele não quer ser usado, muito menos usar. Ele quer ser amado e amar profundamente. O Espírito de Deus está confrontando o nosso espírito órfão e retirando as raízes da concepção religiosa. Deus está nos levando a sermos interessados em uma visitação para nos tornarmos famintos pela habitação. O amor de Deus está disponível e nada pode nos separar dele, exceto nós mesmos. Os discípulos de Cristo correram o risco de sermos príncipes que pensam e vivem como mendigos. Lugar de filho. Um filho não hesita em se aproximar do pai. Porém, filhos com mentalidade de escravos terão dificuldades em fazê-lo. Como encontramos na parábola do filho pródigo, há raízes para essa luta. A distância do filho mais novo foi resultado de uma atitude desafiadora, cheia de vontade própria. A desistência do filho mais velho, por sua vez, foi consequência de uma atitude de autojustiça e legalismo. Há muitas situações em que a mentalidade escrava predomina sobre a mentalidade de filho. Como estamos nesse sentido? Poderíamos responder essa pergunta ao pensar que existem lugares, modos de estar, pelos quais pautamos a nossa maneira de ser? O lugar daquele que chamamos aqui de primeiro filho, o filho rebelde, é o lugar da vida separada. É o lugar do órfão perdido e desagarrado. Trata-se de um lugar repleto de conflitos e perdas. É o lugar onde o filho está separado, porém não esquecido. É a vida sem esperança, com pensamentos de rebeldia e sensação de estar sem raízes e sem futuro. Por isso, atitudes muito inconsequentes e autodestrutivas. Nesse lugar está exposta a rejeição em relação ao pai, como também a paternidade em geral, numa vida que se encontra independente de todos os seus sentidos. Temos então um segundo lugar, relacionado ao filho mais velho, que é uma vida centrada em si mesmo. Esse também é um lugar de orfandade. Aqui é uma excessiva preocupação em alcançar os padrões, que se moldam facilmente ao que é exigido. O órfão faz primeiro e depois pede a Deus para abençoar o que está fazendo. Ele encontra uma falsa segurança naquilo que faz. Esse ambiente, mesmo que já se conheça e viva diante do Pai, ainda existe medo, esforço, uma busca constante pela visitação de Deus, que parece sempre faltar. Há também atitudes infantis e instáveis. É uma vida marcada por altos e baixos e por muitas dúvidas. Esse órfão vive tão somente a partir da própria mente, vontades e emoções. Gasta o maior tempo tomando decisões e esperando que Deus aprove. Tudo é a respeito de conquistar. Há, porém, um terceiro lugar. Isso porque, quando ouvimos a parábola do pai amoroso, do filho pródigo e do filho primogênito, não podemos esquecer de que há ainda um outro filho, aquele que contava a história, o terceiro filho, Jesus. É quem nos mostra o modo de viver como filhos amados e legítimos. O lugar do terceiro filho é a vida cheia do Espírito. Esse é um lugar de compromisso, onde há salvação no reino de amor, em que podemos viver a filiação a partir de Deus. Aqui fazemos o que Deus está abençoando e temos segurança, descanso e acesso. O sobrenatural passa a ser natural, pois este é um lugar onde podemos andar em espírito, sem competição, mas com uma paz interior abundante,
caminhando em sua presença, talvez ir buscá-lo, como se isso fosse impossível. Nesse caso, pode-se assim dizer, quando os outros veem como vivemos, muitas das vezes não somos nós que temos que resgatá-los, mas eles vêm a nós querendo o que temos. Vivendo a partir dessa realidade, aprendemos a confiar e ter o real descanso. Vamos ao Pai primeiro, então tomamos decisões. Aprendemos a receber, encontramos o que Deus está fazendo e abençoando, e entramos no fluir desse rio e de unção. Note algo importante. Entre os dois extremos, o lugar do terceiro filho e o lugar do primeiro, entre uma vida plena de Deus e uma vida afastada dele, temos um lugar intermediário, um lugar de mornidão. Seria o segundo lugar, onde Deus já foi conhecido, mas não há plenitude para essa pessoa. Um dos maiores obstáculos para alcançar um mundo perdido são os crentes descrentes, que talvez tenham o suficiente de Cristo para ir para o céu, mas não para invadirem a terra com o poder do céu. Esse é um lugar daqueles que não assumiram a sua filiação, daqueles que foram adotados, mas não adotaram o Pai de volta, daqueles que não vivem o que de fato são. Sem o domínio completo do Espírito Santo, nossa mente fará com que passamos a crer em nossas dúvidas e preocupações e passaremos a desconfiar das nossas próprias crenças. Porém, a boa notícia é que temos acesso ao terceiro lugar. Entenda que o Pai não apenas resgata o filho mais novo, como também busca o filho mais velho. O amor do Pai nos protege tanto da ilegalidade quanto do legalismo. Ele está, hoje mesmo, nos chamando de volta para casa. Indo para casa. Houve um momento em que o filho percebeu quem era, provavelmente depois de experimentar o fundo do poço. Aquele filho pródigo lembrou: eu tenho um pai. E ele pensou: até os empregados têm uma vida melhor que isso lá na casa do meu pai. Ele então decide: eu vou para lá. Essa parte é importante. A decisão de ser filho. Ir para o pai é mais importante que podemos fazer. O que vemos a partir dessa decisão? Um abraço caloroso, um beijo no rosto imundo, suado e impuro. Foi assim que o pai, amoroso, recebeu seu filho rebelde de volta em casa. Ele não aceitou a oferta que ele se tornasse mais um dos seus servos. Não aceitou um segundo lugar, onde o primogênito ainda estava. Ele nem mesmo respondeu à sugestão do rapaz. O pai nos traz inteiramente de volta para casa. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam melhores roupas e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e os calçados nos seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Lucas 15, 22 e 23. O filho regresso recebeu as vestes da justiça e identidade. As roupas da época mostravam claramente qual era a sua classe social. Ou seja, que ele não era um servo, mas ele tinha sido reconhecido como filho. Pessoas podem vir a crer que se afastar por causa da sua indignidade é fazer um favor para Deus. Mas para o Pai é muito difícil que tantos filhos legítimos e herdeiros se comportem como escravos. Não há uma escada para Deus da qual caímos quando pecamos e, consequentemente, o nosso relacionamento com Ele zero. Nada dá mais alegria ao Pai ao ver seus filhos andando em autoridade e na mordomia daquilo que Ele nos deu. A melhor maneira de cobrir o medo e a vergonha é pedindo ao Pai para que nos vista com as roupas gloriosas da filiação e aceitando essa nova identidade de todo o nosso coração. Não importa se você foi rejeitado no mundo, na sua família ou entre amigos, Deus o aceita
e coloca sobre você novas vestes. O jovem também recebeu um anel, algo que estava relacionado à figura da autoridade. Esse item também nos mostra a restauração do filho pródigo foi selado com uma aliança. Nesse sentido, o anel representa um pertencimento à casa. Ele ganhou novamente todo o direito sobre a propriedade e bens da família e se tornou dono de tudo também, submetendo-se apenas ao pai. E por fim, as sandálias nos pés que ele ganhou representavam liberdade e diferenciação. Somente pessoas livres a usavam, pois os servos e escravos andavam descalços. O pai não se preocupa se o filho se desviará de novo, mas proporciona livre acesso à casa. Paulo escreveu: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Salvador, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Em Efésios 3, 11 e 12. Onde você se encontra hoje? Afastado e perdido? Num lugar de independência? Preso a um lugar de compensações, aparência e escassez? Ou está realmente sentado à mesa, desfrutando do que o Pai deu a você? O terceiro filho nos mostra qual é o nosso lugar. Ele está nos chamando para lá.